Fala Escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E bom, será que vale a pena comprar um Polo 1.6 versão aspiradinha com câmbio automático, 6 velocidades? Quer descobrir? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada que a gente posta toda semana aqui pra você. É isso, chega de enrolação, bora falar desse cabra aqui. Bom, vamos lá começar falando das versões que você pode comprar desse carro. Você tem a MPI, que é 1.0, é a de entrada 1.0 aspirada, né? Você tem essa aqui, que é um pouco acima, 1.6, motor MSI. Você tem a opção de câmbio automático de 6 velocidades, como esse. E você tem a opção também de câmbio mecânico, né? Manual de 5 velocidades. Acima dessa você tem a Comfort Line, né? Já passa a ser a motorização turbo, 1.0 turbo, né? A 200 TSI. Acima da Comfort Line você tem a Highline, que você também tem motorização turbo, 1.0. E acima da Highline tem a topo de linha aqui do Polo, que é a GTS. Aí você já tem um motor turbo 1.4, né, o famoso 250 TSI. Falando sobre a dianteira, né, a gente tem esse conjunto óptico com faróis halógenos, né. Aqui não temos a presença do farol de neblina, né. Esse carro, na versão acima dele, na Comfort Line, já vem com sensor de neblina. Aqui a gente tem um opcional só, um pacote de opcional. Nesse pacote opcional, caiu uma planta na minha cabeça. Nesse pacote opcional você vem com você ganha rodas de liga leve de 15 polegadas com as mesmas dimensões dessa, e você ganha também o sensor de estacionamento traseiro. O valor desse opcional no dia de hoje tá aqui para você dar uma olhadinha. Bom, falando da lateral desse carro, primeiro vamos começar pelas rodas. Nesse caso aqui, como ele não está com aquele opcional que eu falei para vocês, ele vem com calota, a mesma inclusive da versão mais básica 1.0 MPI. Falando de pneu, gente, tem um pneu comum aqui com as medidas 185/65 aro 15. No retrovisor aqui nós temos repetidor de seta. Esse carro aqui tem um entre-eixos aqui de 2,56 m. Falando de suspensão, na dianteira nós temos independente, na traseira eixo de torção. Em questão de freio, disco na dianteira e tambor na traseira. Nas versões acima dele, todas as versões turbo já vem com 4 discos, né? Uma diferença aí para esse carro, uma diferença inclusive relevante. Bom, falando aqui de porta-malas, nós não temos, né, os sensores de ré presentes no pacote opcional. Esse carro está sem esse pacote opcional. A gente tem ali a indicação que o carro é automático, MSI, e escrita Polo aqui, logo da Volkswagen no centro, com limpador traseiro. E falando de porta-malas, para abrir a gente tem a abertura de duas formas, na chave, que é do tipo canivete, e também lá dentro num botãozinho. A gente aperta 2 vezes aqui na chave, ele destrava eletronicamente, e aí você já pode abrir ele. A gente colocou aqui os equipamentos, um porta-malas de 300 litros, aceitável, bem acabado, porém ele não tem iluminação, um pecado aí. Na lateral nós temos um suporte aqui para colocar garrafas, e de uma forma geral o carro, né, ele é bem acabado aqui. Falando da parte traseira, step aqui, pneu com aro 14, né, um pouquinho menor, e as dimensões eu vou colocar aqui para você. Bom, falando de motorização, aqui a gente tem um motor 1.6 aspiradinho, rende 117 cavalos e 16,5 kg de torque. Esse motor é 4 cilindros flex, o famoso EA211i. Esse carro aqui ele pesa 1.103 kg. E aí, levando em consideração a caixa automática aqui de 6 velocidades, que não é a mesma do motorização turbo, tá? A gente também tem a opção de câmbio manual de 5 velocidades. Mas levando em consideração a caixa de transmissão, o peso do carro e esse torque, né, com potência, a gente consegue fazer de 0 a 100 na casa ali dos 10,5 segundos. Máxima 188 km por hora. Bom, falando sobre a porta traseira e também sobre o espaço traseiro, a manopla aqui para a abertura da porta, ela é em black piano. Aqui nós temos o vidro, um toque para todos os ocupantes, ele não abre completamente. Ele é um toque para descer e também é um toque para subir. Aqui nós temos uma caixa de som. Falando aqui de espaço, eu tenho um espaço não muito agradável, ele é um pouquinho apertado, tá? E falando sobre os bancos são bem confortáveis.
Aqui ele vai um pouquinho mais para frente, então dá um conforto maior. O túnel central ele não é tão elevado, mas ele é relativamente largo, que nós não temos saída de ar-condicionado, nem porta para carregamento. Aqui nós não temos o porta-revistas, né? A gente costuma ter. Não temos apoio de braço, porém nós temos cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, apoio regulável também para os 3 ocupantes. Você vai relativamente confortável aqui, contanto que a sua estatura não seja tão grande, não seja tão alto. Aqui o banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m. Detalhe também interessante é que nós temos luzes individuais aqui para quem senta atrás, mas não temos a alça aqui para apoio. Nós temos aqui um apoio para colocar cabide e nós temos nesse carro 4 airbags, 2 na lateral dos bancos dianteiros e 2 frontais. Bom, falando da frente, porta segue o mesmo padrão lá de trás, tudo plástico duro aqui, com um tecidinho aqui, vidro elétrico para as 4 portas, né, um toque para subida e descida. Retrovisores são elétricos com função tilt down, abertura e trancamento das portas, manopla preta. Aqui nós temos o ajuste milimétrico aqui da altura do banco. Aqui nós abrimos o capô só pode ser aberto com a porta aberta, tá? Não tem perigo de você bater aqui e abrir o capô com a porta fechada. Aqui os comandos de luz. Falando aqui da posição de guiar, ela é gostosa, porém ela peca na questão de não ter ajuste de altura e profundidade do volante. O que acontece? Eu, que sou estatura média, tenho uma boa posição para os pés, porém a minha mão aqui acaba não conseguindo ter a melhor posição possível. Mas em comparação, por exemplo, com um Gol, completamente diferente a posição desse carro, tá? Falando aqui da parte central aqui do painel, começando do lado do passageiro, nós temos um porta-luvas que não desce suavemente, todo em plástico, sem iluminação. Nós temos todo o painel em plástico com a coloração preta. No centro a gente tem a central, né? Nós temos aqui a parte de infotenimento, pisca alerta. Esse carro ele já vem com suporte de celular e aqui atrás ele tem uma entradinha USB para você não colocar o cabo ficar solto por aqui. Essa mídia aqui, ela tem Bluetooth, tem USB, não tem um auxiliar. Bom, vamos lá, vou mostrar um pouquinho do infotenimento do carro. Aqui nós temos o botão para ligar, rádio padrão, né? Mídia, aqui se o seu celular estiver conectado com Bluetooth, como o meu está, ele vai aparecer a parte de música aqui. Car, você tem algumas configurações do carro, por exemplo, quando você clica aqui, você pode desativar o controle de tração do carro. Ele tem esses botõezinhos aqui, ó, por exemplo, como eu quero acessar essa função de voltar, eu aperto aqui o último, ele volta. Luz é aqui onde você controla a luminosidade do painel. Abrir e fechar. Quando você trancar o carro, você quer que ele feche as janelas automaticamente? Se sim, marca. Confirmação sonora, você quer que quando você tranque, ele faça dá uma buzinadinha? Marca aqui se você quiser. Monitoramento do interior do veículo. Isso daqui significa o quê? Geralmente tem pessoa que acaba deixando um cachorro, por exemplo, vai num lugar rápido, acaba deixando um cachorro aqui dentro. Se ele não estiver monitorando, tranquilo, ele não vai, o carro não estiver monitorando o interior do carro, né? Tranquilo, ele não vai apitar o alarme. Porém, se ele tiver setado para monitorar o interior, qualquer movimentação, os sensores daqui identificam o movimento e tocam o alarme, tá? Então nesse caso, se a pessoa quebrar o vidro do seu carro e botar a mão para dentro, automaticamente quando ele botar a mão para dentro, vai tocar o alarme porque ele tem sensores aqui de movimento aqui dentro. Aqui você habilita esse sensor ou desabilita ele. Aqui a hora, né? Não tem o que fazer, a data, as unidades, né? Quilômetro, graus Celsius, certo? Aqui a gente só tem essas informações. Vamos voltar aqui. Fone, aqui você vai, quando o seu celular estiver conectado, você vai ter a sua agenda, você vai ter seu histórico de chamadas. Se você quiser falar alguma coisa, por exemplo, da Google, né? Falar com aquele assistente da Google, você clica aqui, ele habilita o assistente da Google do seu celular. Aqui ele mostra, né, a bateria do seu celular, o sinal que ele tá.
Em Sound você faz as configurações do som, por exemplo, você consegue regular o grave, os médios, os agudos, né? Você consegue o balanço, né? Mais para frente, mais para trás, o som. Aqui em Setup você tem algumas configurações mais simples, por exemplo, quero configurar aqui, por exemplo, o rádio. Eu quero deixar o nome da emissora aparente ou não, tá? A parte de mídia, a mesma coisa. A parte de tela, por exemplo, eu quero que tenha, por exemplo, que tipo de brilho, né? De tonalidade do brilho, mais claro. Exibir a hora no standby. Se eu marco essa função e desligo a central, né, esse som aqui, ele fica aparecendo aqui para vocês. Esse retrovisor não é fotocrômico. Aqui nós temos iluminação nos dois para-sóis, tá? E no centro aqui nós temos o porta-óculos com iluminação também individual, né? Detalhe, se eu aperto aqui para trás, acende todas as luzes. Falando aqui do console central, já falamos da mídia, duas saídas de ar-condicionado. Ar-condicionado aqui, zona simples, né? Analógico. Um porta-trecos aqui no centro, na frente do câmbio. O câmbio aqui com as posições de trocas manuais. E do lado aqui nós temos o botão para abertura do porta-malas aqui interno do carro. Freio de mão é manual e uma portinha 12 volts aqui no centro. Dois porta-copos bem pequenos, com um porta-objetos aqui atrás e com um porta-objetos um pouquinho maior, que serve para os ocupantes traseiros. Aqui no centro nós temos aqui os controladores do vidro, do limpador de para-brisa. A seta tem aquela função que você só dá um toque e ela dá 3 setas automaticamente. Falando aqui de volante, é um volante em plástico, ele é um material soft touch, evidentemente. Do lado esquerdo você tem os controles para a mídia, né, de aumentar volume, abaixar volume, mutar e passar de faixa. Do lado direito você tem as opções para mexer, né, os botões para mexer no computador de bordo do carro. O carro ele tem uma iluminação, né, quando você vira a chave, ele aparece o logo da Volkswagen. E ele tem sensores, né, ele identifica, por exemplo, aqui na tela que a porta do motorista está aberta. Quando é a porta do passageiro, ele identifica que as 3 estão abertas, mesmo que esteja, por exemplo, somente a do passageiro aqui do lado do motorista aberta. Se o capô estiver aberto, ele também mostra. E lá atrás, se o porta-malas também estiver aberto, ele mostra aqui pra gente. Bem interessante. Um ponto legal aqui é que você não precisa segurar a chave para ligar o carro, né? Você pisa no freio, só dá um toquinho e ele liga. É uma comodidade aí. E aí no centro a gente tem as funções do piloto do computador de bordo que eu vou mostrar agora para vocês. Eu faço as alterações dele por aqui, eu mexo nele por aqui, né? Aqui ok para confirmar. E vamos lá. Pressionando aqui as setinhas para cima e para baixo, nós vamos passar essas informações aqui no meio. Então aqui eu tenho a parte de velocidade, né, com ele em digital. Pressionando aqui para cima o consumo, aqui é instantâneo. Aqui o consumo médio, né, tá fazendo aqui na média de 10.2, tá? Lembrando aqui, eu estou dirigindo na cidade, tá? Que cidade com ar-condicionado ligado. Aqui a autonomia, o tempo de viagem, quanto que eu rodei com esse carro, tá? Eu rodei mais ou menos 119 km, tá? Aqui a velocidade média, tá vendo? Dá para perceber bastante que foi dentro da cidade. E aqui eu retorno para a velocidade. Eu tenho a posição do câmbio aqui, conforme eu vou mexendo ele vai alterando ali. Horário, temperatura externa, quilometragem total e a trip que eu posso zerar pressionando aqui. Quando eu aperto aqui, eu zero ela aqui. Esse botãozinho aqui do lado, ele te mostra 2 informações. A primeira delas, eu vou apertar aqui uma vez, é o horário, né? Eu posso fazer a alteração dele por aqui, ou eu posso em serviço, e aí ele vai mostrar aqui uma única informação, a data de inspeção, ou seja, daqui a 12.000 km ou 110 dias mais ou menos, beleza? Agora eu vou voltar aqui pro volante e eu vou pressionar aqui pro lado, tá? Eu tenho também 2 telinhas aqui. Essa que eu tô é uma telinha delas e a outra é a status do veículo, e nessa tela aqui ele vai, né, qualquer tipo de mensagem vai aparecer aqui para você, né, se o carro estiver querendo te falar alguma coisa. Voltando ali,
ele volta para os dados da viagem, que já era a tela que eu apresentei aqui para vocês. Ele tem sensor, por exemplo, se o ocupante aqui do lado tiver sem cinto, ele fica apitando aqui, ele apita e ele vai ficando mais alto e mudando a intensidade. Do mesmo jeito aqui, para o motorista, evidentemente, se eu sair sem cinto, além de ter a luzinha ali acesa para mim, ele também vai ficar piscando, ele vai ficar tendo efeito sonoro aqui várias e várias vezes. Bom, e vamos lá, né? Falar agora sobre o carro, andando com ele. Bom, o carro é um carro moderno, né? Ele tem controle de estabilidade, controle de tração, tem o controle eletrônico do diferencial, tem o volante multifuncional, né? Já padrão moderno. O cinto, né, do passageiro, se ele não tiver afivelado, né, ele identifica que tem um passageiro aqui e ele começa a apitar, né, ele fica enchendo o saco, apitando alto, ele vai aumentando até você colocar o cinto, que é o certo. A mesma coisa aqui pro condutor, evidentemente, né. É um carro que já tem tilt down, né, quando você engata ré, automaticamente o retrovisor do lado direito ele abaixa para você poder enxergar a guia. Câmbio, esse não é o da versão turbo, né? Tem aquelas travas de segurança, né? Sem querer você acaba batendo e jogando um R, por exemplo. Eu tô aqui em D, joguei em R, eu acelero, o carro fica como se estivesse no N, né? Como se estivesse no carro com ponto morto, né? No neutro, a alavanca no neutro. Então, um carro bem moderno, né? Já bem confortável, a suspensão dele é muito, muito confortável. Essa plataforma é muito elogiada, né? E com razão, é uma plataforma muito boa, muito gostosa. Esse carro aqui nessa versão, né? Na versão automática, 6 velocidades, ela é uma versão que eu recomendaria. Se fosse para comprar um Polo 1.6, eu recomendo automático. Basicamente porque ele desvaloriza consideravelmente menos do que o manual. Para a proposta, né, do carro, para o público que quer esse carro, ele quer comodidade. E esse carro entrega comodidade com o câmbio automático. Então ele precisa desse câmbio aí. É o que eu recomendo. Esse carro, como eu falei, na versão 1.6 ele tem duas versões, né? Você pode comprar esse carro. Você tem duas opções, né, na versão 1.6. Você tem a versão manual, 5 velocidades, que custa 72 mil, né? Isso atual, né? Na data desse link aqui, desse vídeo aqui. Custa 72.290. E na versão automática, você paga um pouquinho a mais só. Você paga 72.590. Então você paga muito pouco a mais. Então vale a pena sim você pegar ele na versão automática pela comodidade, pelo preço, e na revenda você vai acabar conseguindo revender ele mais rápido, né? E com a desvalorização menor. Esse carro, por incrível que pareça, ele pega bastante à frente. Então se você está dirigindo ele na cidade, né, que é a proposta do carro, cara, lombada, valeta, toma cuidado que pega a frente com relativa facilidade. Aí você me pergunta, para quem que eu recomendo esse carro? Eu recomendo esse carro para aquelas pessoas que querem um carro mais cômodo, mais confortável, né, com uma mecânica bacana, dirigibilidade. O carro é muito gostoso de dirigir, é legal essa plataforma aqui. Eu nunca peguei um carro dessa plataforma que a dirigibilidade não tenha sido boa, a não ser mentira, o Jetta 1.4 Turbo, eu não gostei da dirigibilidade dele. Mas vamos lá, eu recomendo para a pessoa que quer tranquilidade, quer pegar o carro. O consumo, eu vou deixar agora aqui para vocês darem uma olhadinha no consumo desse carro, nas médias que eu fiz, tá? Já rodei bastante com esse carro, já devo ter rodado uns 700 km.
é um carro que eu recomendo para quem quer tranquilidade, quer pegar o carro e vai todo dia trabalhar, ou no percurso, né, do trabalho pega uma estradinha, né, então 1.0 já fica ali devendo um pouco. Esse 1.6 ele vai te atender muito bem, tá? Confortável, os preços não são exorbitantes de manutenção, né, que eu digo, as peças, a direção é muito levinha, então geralmente o público feminino gosta de uma direção um pouco mais leve. Perfeito, esse carro tem uma direção muito levinha, ó, é muito, muito gostosa, tá? Freios aqui, nós temos o freio a tambor na traseira. Não senti falta de disco, né, nas versões turbo, já tem disco nas 4. Ser bem sincero, não senti falta de ter disco, tá? Porque o carro você vai andar assim, tranquilo, você não vai andar acelerando, né? Então, pra mim, no meu ponto de vista, claro, não tem muita necessidade não. Agora, uma coisa que também chama bastante atenção desse carro é que ele tem bastante porta-treco, né? Tem dois porta-garrafas aqui do meu lado, tem mais 2 porta-trecos, um ali para trás. Para a versão, tudo bem não ter uma saída de ar traseira, né? Mas é sempre bom, né? Poderia até contar com isso, mas eu entendo até esse ponto, porque é da versão, né? Carro silencioso. A 120, eu não vou mentir, ele faz um pouco de barulho aqui, nessa janela aqui. O carro tá com 28.428 quilômetros rodados. Pode ser dessa quilometragem? Pode ser também, mas não chega a incomodar também não. Você coloca o som aqui Bluetooth, faz a sua viagem tranquilo, com um som de qualidade e sem escutar vento, né? Agora se você tiver com o som desligado, você vai escutar um pouquinho. Mas, para ser bem sincero, levando em consideração o carro, não chega a incomodar não. Os carros antigos, né? Alguns tinham até o acabamento um pouco melhor, né? Então hoje em dia, como tá, aqui, ó, tem bastante plástico, o carro é repleto de plástico, acaba que não tem como. Depois de um tempo começa a aparecer rangido. O engraçado, interessante, é que esse carro aqui, ó, ele tá com essa quilometragem, vai arredondando para 30 mil quilômetros rodados, e ele não tá com barulhos de plástico batendo. E aqui é tudo plástico que vocês estão vendo, mas ele não tá com barulho de plástico aparecendo, fazendo barulho. Diferente de um Ford Ka que eu peguei com pouquíssima quilometragem, desse da geração nova, e ele tava fazendo barulho, né, de acabamento. Eu já peguei Onix também, ele não veio aqui pro canal, mas eu peguei o Onix manual, aquele botãozinho, aquele suportezinho, né, em cima de Black Piano, aquele acabamentinho, tava fazendo barulho, e era um barulho chato, cara, um barulho chato, incômodo. Tava dirigindo e ficava batendo aqui, era incômodo. E esse carro aqui, por incrível que pareça, não fez muito barulho não. Aliás, faz barulho, mas não muito. Bom, para você que não conhece o Scuderia Garage, te convido agora a se inscrever no canal, ajudar a gente deixando um like, e toda avaliação aqui eu passo 2 prós, 2 pontos positivos do carro e 2 pontos negativos, para ser o mais imparcial possível, porque todo mundo tem a sua marca preferida, mas nessas avaliações a gente tem que ser imparcial, né? Então vamos lá. Quais são os pontos positivos desse carro? Os 2 pontos. Primeiro é conforto e comodidade. O carro, como eu falei, tem os porta-trecos aqui, né? Então na viagem ele vai bem. Tem iluminação aqui no individual para quem vai atrás, para quem vai na frente. Tem os para-sóis também com iluminação. Ar-condicionado gela, que é uma beleza, gela muito bem. E o segundo ponto positivo é que ele é um carro muito prático. Então você vai trabalhar, você vai no supermercado, você é solteiro, né? Você acaba tendo um carro muito prático na sua mão. A direção é bem levinha, então para estacionar, 2 palitos você estaciona. Carro compacto, então não tem muito problema de achar vaga, né, de estacionamento, esse tipo de coisa. Você passa de boa, você não vai passar perrengue como um carro, uma picape, por exemplo, que na cidade você tem que dar seta e esperar meia hora para ver se consegue realmente trocar de faixa, né, aqui em São Paulo principalmente.
esse carro aqui é muito prático. Ele é uma delícia de dirigir tanto na cidade como na estrada. Agora, pontos negativos, né? O primeiro deles é que o acabamento desse carro não é interessante. Mas isso, como eu falei no vídeo do Onix, é padrão hoje em dia, né, velho? Então é complicado até colocar isso como ponto negativo. Mas a gente coloca, né, pra quem comprar não falar que a gente não avisou. Mas é tudo plástico. Isso aqui eu imagino que com uma quilometragem um pouco mais alta ele vai começar a fazer barulho, né? Então acaba sendo um ponto negativo aí. É bonito aos olhos, não é um carro feio não, mas vamos lá, que é plástico, né? E o outro ponto negativo é a questão da regulagem de altura do volante. Para mim isso faz uma falta, eu imagino que para pessoas mais altas faça mais ainda. Ou aqui no meu caso, para ter uma posição gostosa no volante aqui, né, a posição correta, eu tenho que puxar um pouco o banco um pouco para frente. E aí eu acabo sacrificando um pouco dos espaços das pernas. As pernas ficam mais dobradas do que eu gostaria. E em prol da direção, que eu acabo dando um pouco mais de prioridade, né? Afinal, é aqui onde você controla o carro. Então, poxa, podia ter uma regulagem aqui de altura, cara, que ia ser muito bem-vindo. Você pega um Honda Fit, que a gente tem aqui no canal 1.4, e, meu, tem uma regulagem, tem uma posição de guiar muito gostosa. Esse carro aqui, a posição de guiar dele é bem baixinha, dá para baixar bem o volante. Se você dirige Gol dessa última geração, cara, é completamente diferente esse carro, tá? Completamente diferente. Eles podem ser parecidos lá de fora, mas na dirigibilidade eles são carros completamente diferentes. Esse daqui é muito mais gostoso de dirigir. Nem se compara com o Gorzinho, o carro do povo. E olha, o carrinho se comporta bem demais. Carrinho dianteiro, né? Eu não desliguei, tem como você desligar aqui o controle de tração e de estabilidade. Não desliguei, tô de boa, passeando aqui com o carro. O carro, ele, como tem uma suspensão focada para conforto mesmo, ele acaba rolando um pouco, né? Você sente. Mas o banco desse carro, ele é muito gostoso para quem tem mais ou menos as minhas dimensões aí. Eu acho que para quem é um pouquinho mais gordinho, acaba incomodando essa aba, que ela é bem... Você sente bem, ela é uma aba rígida, né? Então você sente ela realmente te segurando. Para mim, eu sinto já bem no limite aqui. Se eu fosse um pouquinho mais gordinho, já eu acho que ia incomodar. Ia ficar encostando aqui, empurrando. E aí não seria muito legal, não. E aí, o que vocês acharam do Polo? Cara, um carro surpreendente. Superou as minhas expectativas, né? Carro gostoso, tem um chão muito gostoso, freia bem, é super seguro. Cara, realmente um carro bem interessante. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Bora lá, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada de novo que a gente posta toda semana aqui para você. Tem alguma sugestão? Deixa aí nos comentários que a gente faz questão de produzir um vídeo aqui para você. E é isso, galera. Te espero no próximo vídeo. Conto com a sua presença.